Bom, vou mandar mais um pouquinho. Olha só, uma historinha rápida. Nesse tempo que eu estive dando o Homem dos Lobos, eu contei no meu story, foram experiências interessantíssimas. Várias pessoas viraram meus links no LinkedIn ou meus amigos no Facebook. Muitos de origem hispânica. E eu achei que um rapaz que eu estava pondo, que tinha um currículo maravilhoso em termos do mundo psi, de um modo geral, eu pensei que ele era um mexicano. Não, ele era um iraniano. Eu fui descobrir depois, quando ele perguntou se eu preferia falar em inglês ou em persa. Eu pensei que era brincadeira. E aí eu falei, eu tô falando com sotaque carioca, né? Eu sou brasileira, é português do Brasil, tô falando com sotaque do Rio, com acento do Rio. E aí é que eu me dei conta, o homem era iraniano. E aí eu expliquei o que eu estava dizendo no story, que era a minha experiência que eu tive ao longo do Homem dos Lobos. E aí eu disse a ele, bom, você no Irã não deve saber, mas Lacan é um grande pensador no mundo ocidental. Ele falou, você vai ficar muito satisfeita de saber. Lacan é considerado um dos maiores pensadores do mundo ocidental atualmente, para todas as ciências. Eu fiquei muito contente. Bom, então eu não estou falando só para psicanalistas, conforme eu achava mesmo. Tem gente de arte, de tudo que vocês puderem imaginar nesse bolo. Vamos devagar. Continuando, eu ia para a parte 133. Olha como ele fala bonito. Mas a realidade desse tempo, seja ela qual for, assume a partir daí um valor local ou de um recebimento do produto desse trabalho. Lembra? O problema todo está falando de dinheiro. Agora ele vai falar o que a gente faz. Desempenhamos um papel de registro ao assumir a função fundamental em toda a troca simbólica de recolher aquilo aqui do camo, quer dizer, eu vou. O homem, em sua autenticidade, evoca a fala que dura. Testemunha que responde, quer dizer, ele faz a afirmação do ser dele. Testemunha, nós somos testemunha que responde pela sinceridade do sujeito, depositário do processo verbal de seu discurso, referência de sua exatidão, garantia de sua integridade, guardião de seu testamento, tabelião de seus condicílios, quer dizer, os condicílios são alterações que são feitas no testamento. O analista participa do escriba, mas continua o Senhor da verdade, da qual esse discurso é o progresso. É ele, antes de mais nada, que pontua, como dissemos, sua dialética. Porque o analisante está lá numa discussão danada. Vocês viram o nome dos lobos? Como há discussão? Era isso? Não, mas pensando bem, foi bem aquilo. E nisso, ele é apreendido como juiz do mérito desse discurso, o que comporta duas consequências. A suspensão da sessão não pode deixar de ser experimentada pelo sujeito como uma pontuação em seu progresso. Né? Aquele nosso vamos deixar por aqui, né? Sabemos como dela calcula o vencimento para articulá-la a seus próprios prazos ou mesmo as suas escapatórias, como a antecipa, sopesando-a à maneira de uma arma, espreitando-a como um abrigo. A gente vê isso tudo acontecendo. Esse é um fato bem constatado na prática dos textos das escrituras simbólicas,
quer se trate da Bíblia ou dos textos canônicos chineses. Neles, a ausência de pontuação é uma fonte de ambiguidade. A pontuação colocada fixa o sentido. Sua mudança o transforma ou o transtorna, e errada equivale a alterá-lo. Lacan estudava chinês e sabia muito bem o que ele estava falando com essa questão. Também ele sabia hebraico, então ele sabia muito bem disso. Além do que, a pontuação no período chamado pelo próprio Lacan de pré-socrático também ela é diferente. A indiferença com que o corte do timing interrompe os momentos de pressa no sujeito pode ser fatal para a conclusão rumo à qual se precipitava seu discurso, ou mesmo cristalizar nessa conclusão, um mal-entendido, se não servir de pretexto para um ardil distorsivo. Os debutantes parecem mais atingidos pelos efeitos dessa incidência, o que dos outros faz pensar que suportam sua rotina. De certo, a neutralidade que manifestamos ao aplicar estritamente essa regra mantém a via de nosso não agir. Mas esse nosso não agir tem limites, ou então não haveria intervenção. E por que torná-la impossível nesse ponto, assim, privilegiado? O perigo de que esse ponto assuma um valor obsessivo no analista está simplesmente em que ele se presta à conivência do sujeito, não apenas acessível ao obsessivo, mas nele assumindo um vigor especial justamente por seu sentimento de trabalho. Sabemos do toque de trabalho forçado que nesse sujeito envolve até seu lazer. Esse sentido é sustentado por sua relação subjetiva com o Senhor, na medida em que é a morte deste que ele espera. O obsessivo manifesta com efeito uma das atitudes que Hegel não desenvolveu em sua dialética do Senhor e do escravo. O escravo esquivou-se ante o risco da morte, onde a oportunidade de dominação lhe foi oferecida numa luta de puro prestígio. Mas como sabe ser mortal, ele também sabe que o Senhor pode morrer. Por conseguinte, pode concordar em trabalhar para o Senhor e renunciar ao gozo nesse meio tempo. E na incerteza do momento em que chegará a morte do Senhor, ele aguarda. Tal é a razão intersubjetiva tanto da dúvida quanto da procrastinação, que são traços de caráter obsessivo. Ele, na verdade, está propondo a gente fazer um trabalho da histérica, né? No corte. Porque o obsessivo, né, fica lá pelo relógio mesmo e a gente tem um trabalho intenso, que é justamente desconstruir o que estava sendo todo arrumadinho. É aí que está a nossa questão. Bom, a gente andou bastante aqui. A gente vai continuar 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144. A gente vai para o 145 agora, tá?